nome é Erin, eu tenho 20 anos de idade, estou fazendo publicidade e propaganda aqui na São Judas, estou no 5º semestre, devo terminar no ano que vem se tudo der certo. Essa minha trajetória como artista começou quando eu era ainda bem novinha, eu tinha uns 10 anos de idade, e eu comecei a ter afinidade por desenhar à mão, eu acompanhava alguns canais do YouTube que ensinavam como desenhar, e aí assim eu fui começando, fui fazendo uns rabiscos aqui e ali com alguns tutoriais, e eu nunca fiz nenhuma escola de artes, nunca fiz nenhum curso, eu sou autodidata, então desde os meus 10 anos até os meus 20, eu fui me aperfeiçoando no desenho. Atualmente eu trabalho com freelance de ilustrações digitais, trabalho por conta, tenho meu Instagram, faço identidade visual, faço encomendas para quem quiser, né, quem tiver vontade de acompanhar meu trabalho. Também estou no final do meu curso de inglês. Eu devo me formar agora em julho, se tudo der certo. E a minha trajetória com publicidade e propaganda começou no ano de 2022, em março, quando eu ingressei na Universidade de Belas Artes. Eu entrei como bolsista e a minha trajetória foi bem tranquila por lá. Os professores eram muito bons, a grade curricular era muito boa, o pessoal colaborava bastante. E eu tive essa quebra no meu curso quando a minha bolsa deu uma subida no preço e aí eu troquei para São Judas para continuar a minha graduação aqui. E eu comecei a minha graduação aqui no ano passado. Foi bem complicado no começo, porque com o estudo do meu caso, com a terapeuta, com a psicóloga, toda a minha trajetória desde a infância até a minha vida adulta, eu já dava sinais desse TDAH desde a minha infância. Eu era uma criança que nunca tive uma memória muito boa, eu era sempre um pouquinho desligada, por exemplo, eu fazia uma coisa ali, eu já esqueci o que eu tinha que fazer, então era uma coisa que atrapalhava bastante na minha vida, só que as pessoas lidavam aquilo como, é só uma falta de atenção, ela está sendo um pouco preguiçosa, ela tem que melhorar isso, mas na verdade não era, era o TDAH desde a minha infância. E quando eu descobri isso por volta dos meus 19, 20 anos, foi quando eu comecei a realizar esse tratamento e receber esse diagnóstico, porque um diagnóstico ele muda muito da forma como a gente se enxerga e como os outros te enxergam também. Então, aceitar que não, você não está sendo preguiçosa, é só uma forma como você enxerga o mundo, como você sente, como aquilo pode te atrapalhar nas suas tarefas diárias, nas coisas que você gosta também. Então, para mim, uma estratégia que sempre foi muito boa, por causa da minha falta de memória, assim, em questão de segundos eu esquecia, eu sempre deixo espalhado em casa alguns post-its pelos lugares onde eu mais passo, com coisas que eu preciso fazer, algumas anotações, tipo, preciso colocar comida para o gato, preciso verificar aquilo que eu preciso entregar para a faculdade, algum documento que eu tenha que escrever. Sempre coloco uma agendazinha no meu celular para anotar as coisas mais importantes e não esquecer as datas, porque é uma coisa que eu esqueço bastante também, as datas. Nomes importantes, até datas de aniversário, porque é uma coisa que eu esqueço muito, os nomes e os aniversários das pessoas com quem eu mais amo. Então, é uma coisa com a qual eu fui me adaptando. No começo era bem difícil, porque é uma coisa que é mecânica, a gente tem que ir fazendo até o nosso corpo se acostumar àquilo e focando mais. E com o tempo eu parei de usar esses post-its e se tornou uma coisa mais natural ir lembrando das coisas. A arte sempre esteve muito presente na minha vida. É aquela coisa de uma forma de escapar da realidade, de entrar naquele mundinho por um instante para pensar, para respirar, para focar numa coisa diferente, porque às vezes a gente se tirar de uma situação e ficar um pouco recluso te ajuda a pensar por uma outra perspectiva, a pensar por outras soluções. Então, no meu processo, pelo menos quando eu vou desenhar, quando eu vou pesquisar alguma inspiração, alguma paleta de cor que eu acho interessante, o que eu quero com aquele desenho, ou até mesmo em encomendas, né, para focar em entregar o melhor do meu trabalho para o meu cliente, é sempre nesse processo que a gente vai respirando, vai relaxando, vai pensando por outras formas, porque com o TDAH existem também, acompanhado do TDAH, muitas vezes as crises de ansiedade. Então, para relaxar, pensar um pouco, porque quando a gente tem
essas crises de ansiedade, elas podem acabar fazendo com que a gente fale coisas que a gente não quer, tome decisões que a gente não queira tomar. Então, a arte me ajudou muito nesse processo de ficar reclusa no meu cantinho, enquanto eu desenho, faço alguma coisa para distrair a mente. Sempre foi algo que me ajudou bastante. Tudo começou também quando eu era bem pequena. Eu sempre tive muito apreço por colecionar bonecas de todos os tipos. Barbie, Monster High, Ever After High. Sempre foi uma paixão muito grande para mim. Eu sempre cuidei dessas bonecas com muito carinho. Então, quando me surgiu a oportunidade de trabalhar, essa ONG ela é relacionada com o centro espírita que eu frequento. Essa ONG se chama Amigos do Bem. E essa ONG, ela leva comida, medicamento, roupa, moradia, estudo para as famílias do sertão nordestino. E eu trabalho na área de reparar as bonecas, limpar todo aquele processo de limpar, pentear o cabelo, separar a roupinha. Então, como eu já tive muita afinidade com essa parte do colecionismo e de sempre entregar o melhor resultado nas minhas bonecas, eu uni o que eu amava com o trabalho voluntário para poder trabalhar em prol das crianças, delas receberem um brinquedo bonitinho, bem organizado. Então, sempre foi algo que me trouxe muita alegria para trabalhar no voluntariado. O conselho que eu posso dar é que, por mais que seja brega, para nunca desistir, para sempre buscar ajuda, por mais que esteja difícil. Sempre existe, por mais que você não tenha um parente próximo, um amigo, existe o telefone do Centro de Valorização à Vida, é sempre bom pesquisar para conversar, eles são muito cuidadosos no atendimento também, ou procurar por um familiar, alguém de confiança para desabafar, por mais que seja complicado, já passei por isso, é complicado a gente desabafar, né? Porque a gente nunca sabe como é que vai ser a percepção do outro em relação à nossa dor. Então, mesmo que seja aos poucos, tentando demonstrar com alguns sinais para aqueles que você ama, demonstrar que você não está bem e quando você perceber essa abertura para conversar, fale. É importante falar. Vai te fazer um bem danado e também foi assim, eu também tive esse estigma, principalmente com os meus pais, que não eram muito de compreender no início, mas quando eu tive essa abertura e eu falei, mudou tudo, porque eu pude ter o meu tratamento, pude ter meu diagnóstico, então com essa pequena ação do falar, vai mudar toda a sua vida e vai te ajudar a conseguir um tratamento. É super importante.